Ei, pessoal, a gente está aqui para mais um Canguru Entrevista. Hoje recebendo a doutora Alana Coutinho Soares para falar de um tema que não é fácil para ninguém, luto. Até entre adultos é difícil, né? Como falar com as crianças sobre morte, perda? É sobre isso o nosso papo de agora. Doutora Alana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. E aí, em que momento a criança entende o que é o luto? Quando ela consegue distinguir o que é uma separação temporária, a mamãe foi ali, mas a mamãe volta, e entende que existe o definitivo, a pessoa que vai sair da vida dela e não volta mais. Pois é, de modo geral, a gente tem uma cultura que preza muito essa parte do luto no Brasil sendo uma coisa difícil, sofrida, e a gente passa isso para a criança também. De certa forma, as crianças que são muito pequenas, até uns 2 anos, elas têm muita dificuldade de compreender o luto como algo que não vai ter jeito mais, que não tem outra solução. Elas sempre pensam que vai voltar, então elas perguntam sempre, aonde que ele foi, o que ele vai... O que o vovô está fazendo, onde ele está? Ele vai ligar, como que é... E aí eles têm eles não têm essa noção da morte como algo irreversível, né? Eles pensam é sempre uma questão temporária. Quando a criança está por volta de uns 5 anos, aí ela já consegue compreender a morte mais com esse processo que a gente vivencia enquanto adulto. Então aí elas já começam a perceber, isso é mais sofrido, isso é difícil, mas elas ainda confundem se vai voltar ou não. É só a partir dos 9 anos de idade, mais ou menos, é que cronologicamente a criança compreende o luto como algo irreversível, né? A morte como algo irreversível e como algo universal, que é passível de acontecer com todo mundo. E como lidar com isso? Como explicar para uma criança menor, com menos de 9 anos, quando tem uma perda na família? Por exemplo, o avô e a avó, que geralmente são os casos mais comuns, das pessoas mais idosas, delas perderem. Qual que é o jeito correto dos pais tratarem desse assunto com a criança? A melhor forma é a gente sempre lidar com a verdade, né? Assim, a criança percebe que algo mudou no ambiente dela, que as pessoas estão mais fragilizadas, que elas estão chorando. E como a gente culturalmente aprende que o processo de luto é um processo difícil, a nossa tendência é evitar querer de passar poupar isso para as crianças. E aí elas começam a ficar intrigadas, né? Mas o que está acontecendo? As pessoas estão chorando, né? Fulano não está aqui mais. O que está acontecendo de diferente? E para ela assimilar isso é difícil. Então, é nesse momento em que muitas vezes a criança varia o comportamento dela de formas inadequadas. Então, é quando a criança começa a ter muito choro, né, ter sonos conturbados, ter pesadelo. Birras a qualquer momento. E, às vezes, até um processo de isolamento, porque percebe que os pais estão mais fragilizados, então já não entra muito em contato. É possível que ela até ache que o problema é com ela? E aí é quando ela começa de fato se afastar, assim, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo, então eu vou me afastar disso, porque eu não estou sabendo o que é. E aí essa tendência dos pais em evitar de contar sobre a morte, de fato como ela acontece, faz com que a criança comece a variar muito de forma inadequada. E aí o que a gente mais aconselha os pais é falar de verdade com a criança o que está acontecendo. Não falar pode criar um processo de insegurança na criança e não o que os pais pretendiam, que era ser só poupado de uma dor. E na hora de falar, se a criança ainda não entende esse processo irreversível da morte, o que é adequado dizer? Eu sei que muitos pais falam, virou uma estrelinha, foi morar na lua. Mas você estava dizendo que é importante dizer a verdade. Sim. Como falar? Qual que é aí o ideal é a gente sempre adequar a idade da criança, né? Então, se a criança é muito pequenininha, é importante que a gente tente passar isso de uma forma mais branda, mas que seja a forma real, assim, que não vai voltar mais. Então, pode sim usar de que foi morar com o Papai do Céu, usar uma questão religiosa, mas que foi e que não vai voltar mais. É importante passar essa questão da finitude para a criança, para ela não ter essa expectativa de que vai voltar, de que vai melhorar, de que pode ser irreversível, porque não é. Então, quando a criança é pequena, um fator que é muito importante é quando ela vivencia isso, qualquer tipo de perda. Então, se um peixinho dela morreu, é importante que os pais falem com ela que ele morreu e que ele não vai voltar mais. Né? E aí pode, sim, usar de uma questão religiosa, de que ele foi morar com o Papai do Céu, que ele virou uma estrelinha, mas que ele não vai voltar.
Que é essa a mensagem principal, né? Mas luto. Vale, por exemplo, dizer que a pessoa mudou de cidade e que a criança não é mais ver? Não, porque isso não é verdade. Que isso não é verdade. E aí traz essa expectativa da criança. Ela pode vir de novo. De que vai... Então, não tem problema as pessoas morrerem. Tanto que quando elas estão brincando, sempre tem isso, né? O fulano morreu, o Batman matou não sei quem... E aí dá essa impressão de que morreu, mas lá na brincadeira volta. Mas no real não acontece assim. Então é importante, quando tiver essas perdas, de pontuar para a criança, olha, não vai ter volta, né? E que infelizmente vai ficar com saudade, é difícil, às vezes a gente sente vontade de chorar, mas que é importante passar por isso, né? Porque uma coisa que a gente vem vivenciando muito em consultório, que são as crianças com esse receio da morte. Né, assim, e de certa forma ansiosas, enquanto se elas ficarem doentes, se elas têm alguma coisa que elas não sabem ainda e que isso pode acarretar a morte, como se fosse passível de ter controle. Mas elas preocupadas com a própria morte, inclusive? Com a própria morte, com a morte de pessoas que elas gostam. E aí uma coisa que pode acontecer muito quando os pais negligenciam essa informação da criança é o fato dela começar a criar comportamentos supersticiosos. Então, a criança pode começar, antes de dormir, eu tenho sempre que vestir meu pijama. Porque senão vai me acontecer alguma coisa. Ou meu pai pode morrer, pode acontecer alguma coisa com a minha mãe. Então, aí ela começa a pensar que ela tem controle sobre algo que ela não tem controle. Né? Então, aí é onde que começa a vir muitos comportamentos de toque, né? A criança fica muito insegura e ela acha que ela tem esse controle, né? E que se ela fizer dessa forma, que isso vai favorecer com que os pais continuem vivos, ou que, de repente, a pessoa que morreu possa continuar lembrando dela. Né? Então, é um processo que a criança, mais ou menos, vai passar por esse momento, mas que é importante os pais pontuarem para ela que é irreversível, né? Eu acho que está claro, tanto que não falar traz muito mais prejuízos do que falar, e o quanto é preciso falar isso de uma forma natural. Há recursos para ajudar os pais nesse processo? Existem livrinhos? O que pode ajudar nesse processo de falar sobre morte com as crianças? Eu acho que o fator principal é como que a família vivencia isso, né? Assim, se a família tem um costume, às vezes, de ficar um pouco isolado, mas que vivencia isso de uma forma mais branda, ou se a família se desgasta muito com esse momento, então chora muito, sente muito uma carga pesada diante disso, ela vai passar da mesma forma que ela sente para a criança. Então, existem recursos, existem livros, existem histórias de filminhos que a gente pode passar para a criança de forma a favorecer com que ela entenda de verdade como é esse período. Mas a parte principal que vai desenvolver esse repertório nela é como que ela vai vivenciar isso. Então, dependendo de como que a família passa para ela essa informação, vai influenciar muito em como que como ela reage. A criança que está lidando mal, assim, uma vez ela, mesmo para quem já tem mais de 9 anos e que já administra isso, o que é um sinal de que a criança está reagindo além dos padrões normais, assim, aceitáveis, e que ela está precisando de uma ajuda especial ali, talvez de um especialista, para conseguir vencer aquele processo? Que tipo de comportamento os pais podem ficar atentos para que possa ser usado como um alerta? Quando a família está vivenciando de uma forma muito difícil, né, quando está com uma carga pesada, a família tende a não perceber como que a criança está se sentindo com isso. E aí quando a criança começa a variar muito. Então, esses tipos de comportamento, igual a gente citou, né, de muito choro, de ter dificuldade em permanecer na escola, né, então não querer ficar longe dos pais, né, de ter sono muito conturbado, isso tudo são indicativos de que a criança está tendo dificuldade de assimilar esse processo. E aí é a parte que é importante, às vezes, na maior parte das vezes, não são os pais que percebem isso, mas alguém de fora, a escola, né, uma avó, alguém que percebeu assim, nossa, essa criança não era assim. E, de certa forma, ela está um pouco mais afastada, né? E, às vezes, pode variar para 2 caminhos, né? Ou de um afastamento, ou de uma impulsividade, de uma agitação, mas que são diferentes do que a criança, de fato, o padrão de comportamento que ela tinha, né? E aí, isso vão dando indicativos de que está sendo difícil para ela e que ela não está conseguindo
vivenciar isso de alguma forma. Ela está tendo dificuldade em expressar isso. E qual é a melhor forma de lidar com isso? Qual é o tratamento? Como é que a gente tira a criança desse processo? O ideal é quando os pais têm dificuldade e estão percebendo que... Porque quando os pais percebem já dessa criança tá um pouco diferente do processo em que ela realmente do jeito que ela é quando as coisas já estão de uma forma mais agravada, né? Então, quando já está mais alarmado a situação. E aí é imprescindível a busca por um psicólogo, alguém que possa auxiliar essa criança nesse processo dessa vivência mesmo, de como que ela está se sentindo em relação a isso, quais são os medos dela, por que para ela está sendo difícil de compreender o processo como ele de fato é. Como que, e aí o profissional vai ajudar ele nesse sentido, de dar esse suporte para que ele consiga interpretar, assim, nossa, eu estou sentindo tristeza, saudade, eu estou me sentindo afastado da minha família porque todo mundo está sentindo com isso e eu, de certa forma, não estou me sentindo tão chateado quanto todo mundo está. E aí passa a se sentir culpado porque ele não está chorando com a mamãe, por exemplo. E às vezes é isso, assim, igual, às vezes a mãe pode vivenciar de uma forma muito triste, porque às vezes era alguém muito querido para ela, mas que não necessariamente era para a criança. Então, às vezes, os pais também se espantam, assim, nossa, mas o meu filho não está tão triste. Mas qual que era o papel dessa pessoa que faleceu na vida dessa criança? A medida do sofrimento é a medida da proximidade que você tem, né? Por isso a gente sofre muito com alguém muito próximo que morre, e alguém que você mal conhecia ali, que era só seu vizinho que você mal via, não é alguém que vai afetar os seus sentimentos. Exato. E neste processo de aprendizado sobre as perdas e sobre a morte, a experiência com animais de estimação pode ser importante para a criança? Isso do peixinho que morreu, uma primeira experiência para os pais trabalharem? Sim, é imprescindível, assim, que se tiver algum animal de estimação que essa criança tem contato, porque ali ela cria um vínculo com aquele animal. Então, ela chega da escola, o animal está lá, ela dorme, quando ela acorda, o animal está lá. E isso começa a fazer parte da rotina da criança, a presença desse animal de estimação. Então, quando esse animal morre, é importante que os pais mostrem para essa criança esse momento de que o animal veio a falecer, né, e que ele não vai voltar mais, e que ele deixou lembranças, ele deixou momentos agradáveis, né, que a criança pode lembrar disso, que às vezes tem uma foto, e que isso é legal, e é importante mostrar essa vivência mesmo que essa criança teve com esse animal de estimação. E não negligenciar, assim, de pensar, mas era um animal, então ele não pode sofrer por causa disso. Porque é importante, sim, é um momento de perda, né? Era um ser que essa criança tinha um vínculo, né? Então é importante, sim. Além de considerar o vínculo, pode ser um aprendizado para uma outra etapa, né? Porque aí é isso, né? Assim, a criança vivencia ali com esse animalzinho e, posteriormente, isso pode vir a acontecer com algum parente, com algum vizinho. E você tem até essa história para recorrer, né? Para recorrer, né? E aí já ir meio que preparando, porque quanto mais a criança aprende isso na vivência, mais fácil é para ela lidar quando isso de fato acontecer. Porque para ela é muito inimaginável, assim, você contar para uma criança que nunca perdeu nada, você falar para ela, olha, como que você se sentiria se você perdesse os seus pais? Para ela é muito amplo, né, esse tipo de coisa. Fechar, queria te fazer uma pergunta que às vezes eu mesmo fico num conflito ali de fazer ou não. A gente deve levar, se o avô que faleceu, você deve levar a criança ao velório para que ela materialize aquilo, veja o corpo ali no caixão, ou a criança não precisa passar por esse processo? Eu acabo nunca levando. E eu acho que fico pensando que talvez eu esteja poupando os meus filhos de viverem uma situação que eles vão ter que passar na vida. É muito importante perguntar para a criança, né, se ela gostaria de ir. E aí, uma coisa que é importante dos pais falar, que vamos supor que a criança falou, eu prefiro ir. Mas ela ainda não sabe como que é, porque não tem maturidade para administrar isso. E aí é bom os pais darem esse feedback. Olha, lá vai ser um momento triste, a gente vai ver a pessoa, mas ela não vai comunicar com a gente. Né? As pessoas vão estar chorando, vão estar fragilizadas, vai ser difícil. E preparar essa criança, mas não desencorajá-la de ir. Se ela manifestar a vontade de ir. Porque, às vezes, para ela é
processo importante ter essa despedida. Ver a pessoa, vivenciar, ver como que as pessoas ao redor estão agindo, né? Porque isso, infelizmente, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer com todo mundo. De todo mundo, né? Então, se a gente pensar assim, em só poupar a criança desse sofrimento, a gente está tentando mostrar para ela que de fato é um processo temporário, né? Assim, que não vai acontecer com todo mundo. E, infelizmente vai. Então a gente precisa preparar essa criança para um mundo que é real e que, infelizmente, as pessoas morrem, né? E que as coisas acontecem dessa forma mesmo. Alana, muito obrigada pelas dicas aí, pelo esse toque de reflexão que você deixa para os pais. E fica aí essa mensagem, né, gente? Não é fácil, é sempre um processo doloroso para adultos e crianças, mas o que a gente pode fazer de melhor para os filhos da gente é lidar com naturalidade e com verdade sobre esses temas também. Até o próximo Canguru Entrevista.